Oi, colegas, aqui é a Tali. Eu sou estudante de fisioterapia, monitora e iniciadora científica, e esse vídeo vai para a playlist de Introdução à Anatomia Humana. Nós já temos um vídeo sobre os conceitos básicos de anatomia, então se você ainda não viu, vai lá nesse vídeo para você iniciar os estudos a partir dos conceitos básicos e depois volta aqui para a divisão do corpo humano para a gente iniciar esse módulo de introdução à anatomia. O corpo humano, ele é dividido em várias regiões, né, para facilitar a descrição e a localização de estruturas anatômicas. Algumas das principais regiões incluem a cabeça, o pescoço, o tronco, que é formado pelo tórax, o abdômen e a pelve, e os membros superiores, que são os nossos braços e mãos, né, junto com a cintura escapular, e também os membros inferiores, né, com a nossa perna e os nossos pés e também a cintura pélvica, né. Dentro da divisão do corpo humano, a gente também tem o estudo das visões anatômicas. Esse módulo é de extrema importância para a gente, compreender os demais assuntos da anatomia, porque tudo vai, nos requerer um conhecimento básico, né, do que são as visões, os termos de relação. Então, prestem muita atenção nesses conceitos das primeiras aulas, porque elas servirão para todo o conteúdo ao decorrer desse módulo, né, de introdução à anatomia. Nos termos de visão, nós vamos ter as visões anterior e posterior. A anterior caracterizada por a visão frontal, né, essa visão de frente que nós temos no nosso corpo, e a posterior caracterizada pela visão dorsal, que é a visão que nós temos de costas do nosso corpo. Nós também vamos ter a visão lateral. Essa visão, ela tanto pode ser a lateral direita como a lateral esquerda, visto que a gente tem 2 lados, né, do nosso corpo. Nós vamos ter também a visão medial, que é a visão central do nosso corpo. O nosso corpo, dentro da visão anatômica e dentro da anatomia, a gente vai encontrar essa divisão logo na linha aí mediana, onde vocês estão vendo aí piscando em vermelho, que é a referência do medial, né, do medial do nosso corpo. Então, sempre que a gente for falar sobre algum termo de visão, relação, visão, a gente tem que partir dessa referência mediana. E nós vamos ter também a visão superior, também chamada de cranial, como vocês podem ver aí o exemplo desse crânio, né, visto de cima, é como se você estivesse ali com um drone na sua cabeça, né, vendo a sua cabeça de cima. E também nós vamos ter a visão caudal, né, a visão inferior, como se você estivesse assim tirando uma foto de baixo para cima, né, do nosso corpo, e essa é a visão caudal, também chamada de visão inferior. Dentro da anatomia, a gente também vai ter os termos de relação. Os termos de relação, eles são classificados a partir de um referencial. Aqui nós temos o osso húmero, certo? Então, o termo proximal, ele se dá a partir da origem, né, desse osso. Como o osso ele inicia lá na cabeça do húmero, né, que é o que forma, o nosso ombro, o termo proximal se dá o quanto mais próximo dessa origem. E o termo distal é o quanto mais distante da origem desse referencial, que no caso aí é o nosso osso húmero. Outros dois termos de relação muito importantes são os termos superficial e profundo. O termo superficial, ele tem como referencial a nossa pele, que é a nossa superfície, né? Então, quanto mais próximo da pele, a gente vai classificar
como superficial, e quanto mais distante da pele, a gente vai classificar como profundo. Aí nós temos o exemplo do músculo e do osso, né. O músculo, ele está mais próximo da pele em relação aos nossos ossos, né, porque os ossos eles estão depois ali dos músculos. Nós vamos ter também os termos ipsilateral, que é referente ao mesmo lado. Por exemplo, a nossa mão direita, ela é ipsilateral ao nosso pé direito, e o nosso pé direito, ele é contralateral à nossa mão esquerda. Então, o ipsilateral, ele é referente ao mesmo lado, e o contralateral, ele é referente ao lado contrário, tomando como referência sempre um membro, o membro observado, né. Para que a gente classifique todas essas visões e os termos, né, de relação, a gente precisa partir da visão anatômica. E a visão anatômica, ela tem um padrão pré-definido na literatura para que a observação desse corpo, ela seja padronizada de forma que uma pessoa vendo um estudo aqui no Brasil e outra vendo lá na China, consiga compreender a que se trata aquele estudo, aquela referência, aquela parte do corpo. Então, a visão anatômica, a posição anatômica, né, ela é classificada com o corpo com as seguintes, posições e características. O corpo ele deve estar em posição ereta, em pé. Os braços estão estendidos ao longo do corpo, com as palmas das mãos voltadas para frente. As pernas estão retas e unidas, com os pés também voltados para frente, os dedos apontando para frente. E a cabeça deve estar também nivelada, voltada para frente, e o olhar direcionado ao horizonte, conforme está aí exemplificado nessa figura, né. Agora a gente vai para os planos do nosso corpo. Essa parte, no início do estudo da anatomia, muita gente se embanana, muita gente se confunde. Então, quanto mais cedo você aprender e conseguir relacionar qual plano está relativo a qual eixo, melhor, porque senão vocês vão se confundir bastante. Aqui eu dividi o corpo, né, de acordo com as cores e deixei aí essa listinha piscando para ficar bem, didático para vocês. E aqui nós temos o exemplo do plano sagital. O plano sagital é esse em verde, né, como vocês estão vendo que estão piscando. E as divisões feitas pelo plano sagital, como vocês podem observar, é feito entre direito e esquerdo, porque esse plano ele divide o nosso corpo ao meio, né. Então ele é o plano que vai dividir as laterais do nosso corpo, lateral direita e lateral esquerda. Por isso que o eixo que atravessa esse plano é o eixo látero-lateral, o eixo que está indo na lateralidade do corpo. Vocês podem ver aí nessa setinha preta, né, que está atravessando o corpo. Esse eixo é o eixo látero-lateral que cruza, né, o plano sagital. Agora a gente está vendo o plano frontal ou coronal, né, que é o plano que vai dividir o nosso corpo entre anterior e posterior, ou seja, frente e costas, né. E esse plano ele é atravessado pelo eixo antero-posterior, ou seja, que vem da frente para trás, né. Então, como vocês podem observar, aí esse eixo, né, ele atravessa o plano frontal ou coronal e divide o nosso corpo entre frente e costas. E por último, a gente vai ter o plano transversal, que é o plano que vai dividir o nosso corpo entre superior e inferior, entre acima e abaixo, né. E o eixo que atravessa esse plano é o eixo longitudinal. Esse eixo longitudinal, ele vai
trazer o nome de crânio caudal também, porque ele começa lá no crânio e termina lá nos pés, né. Por isso é importante, a gente aprender quais são as denominações, né, de anterior, posterior, lateral, para quando a gente estiver estudando as divisões, a gente não se confundir. Cada plano e cada eixo, eles permitem um tipo de movimento específico. No plano sagital, né, que é atravessado pelo eixo látero-lateral, a gente vai conseguir fazer os movimentos de flexão e extensão. Já no plano frontal coronal, né, que é atravessado pelo eixo antero-posterior, a gente vai conseguir fazer os movimentos de adução e abdução. E no plano transversal ou horizontal, né, que vai ser atravessado pelo eixo longitudinal, a gente vai ter os movimentos de rotação. E é isso, galera. Espero que vocês tenham compreendido um pouco mais sobre a introdução da anatomia humana. Se inscrevam no canal, deixem um like e compartilhem com seus colegas. Aqui a gente vai ter a apostila de introdução à anatomia humana, que eu vou deixar o link aí na descrição do vídeo para você adquirir a sua apostila totalmente gratuita. É só preencher o formulário que você vai ser redirecionado para baixar a apostila. E aqui a gente vai ter as apostilas de todos os sistemas do corpo humano. Na medida que eu for soltando os vídeos, né, a respeito de cada um dos sistemas, eu vou deixar também disponível as apostilas para vocês adquirirem lá na página de vendas, né. É um valorzinho bem simbólico, somente pelo trabalho, tá, gente? Não é nada muito caro, mas vocês podem ver um pouquinho do conteúdo aqui na introdução da anatomia humana, e se vocês quiserem adquirir posteriormente as apostilas dos sistemas, eu também vou deixar o link, né, para vocês adquirirem. Espero que vocês tenham gostado, que esse vídeo tenha ajudado vocês. Qualquer dúvida, deixe aí nos comentários, deixem sugestões de aulas que eu vou produzindo e vocês vão interagindo aí comigo, a gente vai trocando ideias e esse canal vai crescer, tá? Muito obrigada, bons estudos e boa prova para vocês, para quem estiver estudando para as provas.